O escritor, né, e best-seller Neil Gaiman acaba de ser acusado por duas mulheres por abuso sexual. A gente vai tentar entender os detalhes dessa denúncia aí. Neil Gaiman. Bom, independente, né, dessas novas notícias que saíram hoje, na verdade, né, um pouquinho antes da gente trazer a live aqui, algumas coisas a gente tem que pontuar sobre o Neil Gaiman, né? Ele é um dos grandes. Ele tem muitas obras que já se tornaram, foram para outras mídias, né? Viraram filmes, como por exemplo o próprio Sandman, talvez seja a sua maior obra, mas tem também Belas Maldições, tem Deuses Americanos, né? Tem o Coraline. Então tem muita coisa que ele escreveu. Ele escreveu muito mais que isso, mas algumas dessas coisas conseguiram furar a bolha dos quadrinhos e dos livros, né? E eu sempre considerei ele, assim, um dos maiores escritores que a gente tem vivo hoje em dia. Mas eis que surgiu essa notícia hoje, né, de uma denúncia no qual ele teria abusado de duas garotas. E aí a notícia, ela gera controvérsia, né? Primeiro porque ele é um superstar e tudo mais, né? E as pessoas acabam dividindo opiniões, né? E outra coisa também, que essa denúncia foi feita por duas mulheres com diferenças de 20 anos, essas denúncias, né? Deixa eu explicar um pouco melhor. Uma delas tá fazendo uma reclamação de uma atitude que ele teria tido com ela há 20 anos atrás, nos anos 2000, né? E tem uma outra denúncia dele que é mais recente, agora de 2022, né? De uma outra mulher diferente, né? Então essas duas mulheres se uniram para poder fazer essa denúncia contra o Neil Gaiman, né? Bom, já disse então que ele é um dos maiores, é um dos grandes, mas é importante também, enquanto as provas não aparecerem para a gente, nada ser divulgado, a gente sempre tem que levar em conta esse tipo de denúncia. Afinal, né, as mulheres, elas têm, assim, realmente, muitas vezes lugar de fala apagados, então tem muitas pessoas que tendem a levar sempre o lado, né, dos grandes atores e tudo mais, né, dos artistas, como se eles fossem infalíveis, né? Mas muitas vezes alguns deles cometem realmente alguns erros enormes. Então, até tudo ser esclarecido, é importante a gente ver também o que elas estão dizendo, né, e acompanhar isso bem de perto. Creed, como que essa notícia cai para você? Você é um fã do Neil Gaiman também, assim como eu? O que você está achando até agora de alguns detalhes? Você tem mais alguns detalhes para adicionar nisso? Fala comigo, meu amigo. Olha, eu não sou fã do Neil Gaiman em termos literários, né? Eu acho que eu gostei de uma coisinha ou outra. Sandman eu gosto do começo, não gosto depois do que vira. Mas isso é gosto pessoal, né? A notícia caiu como uma bomba para mim, porque o Gaiman sempre pareceu ter aquele um estilo de vida que não condiz com essa acusação, né? Aquele cara que você não vê metido em polêmica, sempre polido, né? Defende até algumas causas, né? E isso que eu estava até conversando com o Márcio mais cedo, né? É uma pena quando pessoas como ele se envolvem com coisas erradas, porque às vezes coisas boas que ele estiver defendendo, às vezes perdem a motivação ou servem o cara de um certo bode expiatório, tá vendo? O cara que falava aquilo e etc., agindo assim. Primeira coisa que é sempre importante, e nós falamos o mesmo na época sobre o Jonathan Majors, né? Vamos esperar as investigações, os julgamentos e tudo mais, porque a gente tem uma tendência, né, a sempre já tirar a pedra e tudo mais. E às vezes, né, a gente pensa, sempre é verdade até que seja com um amigo nosso ou com a gente. Aí a gente fala assim, não, vamos pesar. Não, vamos ser justos, vamos ver aí a investigação, a apuração toda, né? O que eu achei curioso é a distância dos dois casos, né? Porque uma era babá do filho e a outra era uma fã. As duas relataram episódios de sexo violento, degradante e não consentido. Gente, também é difícil saber o que elas entendem pelo degradante aqui, talvez esteja incluindo algum aspecto, posições, coisas assim, não vamos entrar muito nesse detalhe, né? Mas a questão é que abuso sexual até é um termo para minimizar. Não vou usar o termo que a gente sabe o que é aqui, porque às vezes o YouTube dá uns ban e tal, né? Mas muito pesado. Agora, um caso teria acontecido em 2022. Então, eu imagino que essa pessoa tenha entrado com a denúncia, provavelmente, devem ter encontrado, ou ela se encontrou com a outra pessoa que aconteceu por volta de 2003. Ou teve uma acusação engavetada lá no passado, talvez por falta de provas, alguma coisa assim. Então, nós vamos ter que esperar
mais notícias e mais pareceres dessa situação, né, que inclusive foi revelado em um podcast em inglês, né, em episódios diferentes. Quem trouxe a notícia para a gente poder dar a fonte foi o Fora do Plástico, que é um dos melhores veículos aí de notícias de quadrinhos e mundo nerd, né, do Instagram. Então, assim, achei muito triste, não gosto de ver as pessoas envolvidas nisso de forma alguma, sejam famosos ou não, tenho muita pena das vítimas, e vamos esperar mais notícias desse caso, nós vamos acompanhar aqui na Comic City, sempre trazendo atualizações, como a gente fez com o caso Majors, e torcer para que a verdade e a justiça venha à tona e seja feita. É isso que é importante. Se houve uma tragédia aí mesmo, realmente, que a verdade venha à tona, se ele é inocente, que venha à tona, e a justiça, seja para quem for o justo realmente, aconteça, né, seja feita. É isso mesmo, vamos aguardar aí. Como você bem falou, eu também nunca imaginei o Gaiman, né, dentro disso, né, aqui na loja, a gente sempre tratou ele como um cavaleiro, né, a gente sempre lembra da história de que ele liberou os direitos do visual, oh meu Deus, livros da magia, né, para criação depois do Harry Potter, né, que é claramente sugado de uma das obras dele, e ele percebeu, como todo mundo percebeu, mas ele, como um bom gentleman, né, falou, não, eu sei que foi copiado, mas é um presente que eu deixo para ela, tal. O pessoal fez um trabalho muito bom em cima disso, tá tudo certo. Então ele sempre se mostrou como um cara muito solícito, né, então a gente vê esse tipo de notícia, faz a gente, o impacto acaba sendo maior, eu quero dizer, né. Mas, como o Chris disse, vamos aguardar para ver as verdades, as provas, ver tudo que está acontecendo e que seja feita a justiça aí. Muito bom. Só para deixar claro, tá, pessoal, o que provavelmente foi sugado aí do Harry Potter foi o visual das ilustrações de capa originais, tá? Porque a história em si não bate, né? Mas realmente, você olha o carinha da capa, é uma magricela de óculos, né, do Livros da Magia, que saiu bem antes, né? Agora, aquela coisa, né, Mar, se a gente fosse esperar isso de alguém, a gente ia esperar de outros artistas que levam a vida louca aí, que a gente vê, uns doidão, fala umas coisas doidas, agora dele, né, um polido, que nem caso do Kevin Spacey, enfim. Vamos torcer para que tudo saia como deve sair e a justiça seja feita, como eu disse. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!